Porque todo pensamento é o que é a mente humana, o que é a cabeça humana, quantas loucuras passam pela cabeça humana, e como que a gente pode encontrar o equilíbrio, como que a gente pode encontrar o estado desse despertar. Então, respiração consciente é onde o Zen trabalha. A gente começa o processo meditativo com respiração consciente. Você estando consciente de como está respirando, está consciente da sua presença, do seu corpo, da sua mente, para poder fazer escolhas adequadas em como responder às provocações do mundo. Não como reagir apenas, porque é uma reação, me ofende, ofendo de volta, mas como que eu respondo a isto? Me atacou, me ofendeu, foi grosseiro, eu respiro e vou dar uma resposta que possa levar os seres ao nível superior de despertar, de alegria, de bem-estar, de cultivar amor, de cultivar o bem. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. As 3 joias, os 3 tesouros, Buda, Dharma e Sangha. O ser iluminado, aquele, aquela que acorda, que desperta. Dharma, a lei verdadeira. E Sangha, a comunidade, as pessoas que vivem em harmonia. Esta é a proposta da Rádio Mundial, esta é a proposta deste momento Zen. Que em alguns momentos você fique muito zen. Zen no sentido de estar em paz, de estar em tranquilidade. Zen no sentido de um momento de meditação, de observação profunda da realidade. E esta observação profunda, ela nos liberta, porque percebemos o vazio dos 5 agregados. Percebemos que não há nada fixo nem nada permanente. Que aquilo que eu digo que é o eu, ele não é fixo nem é permanente. Ele está num processo incessante de transformação e que nós somos a transformação que queremos no mundo, como dizia Mahatma Gandhi. Que neste momento você fique muito zen, que você esteja em tranquilidade, que sua respiração esteja consciente, que a sua postura seja correta. Se você está sentada, sentado, observe se está bem apoiado nos isquios, que são os ossos debaixo da bacia. Movimente um pouco o corpo da esquerda para a direita, como um pêndulo, para encontrar o eixo de equilíbrio, nem muito para frente, nem muito para trás. Sinta o alongamento da coluna vertebral, o encaixe do crânio na cervical, e com isto você vai começar a fazer respiração consciente. Inspira naturalmente, a inspiração é passiva, permita que o ar entre, há uma pequena pausa e você expira, fazendo força para tirar todo o ar dos alvéolos pulmonares. Esvaziando os pulmões para permitir que novo ar entre. Isso é o princípio da meditação, esse é o princípio do Zen. Ele não para aí, mas nós começamos por aqui, essa é a porta, a entrada, é respiração consciente. Hoje eu estou aqui ao vivo na Rádio Mundial. Semana passada eu não estive porque eu fui a Bogotá. Eu fui fazer um encontro, é o 3º encontro Zen latino-americano. Veja só há 3 anos atrás nós começamos a ter esses encontros em outros países que não o Brasil. Até recentemente o Brasil era o centro e tem sido o centro das tradições budistas de origem japonesa, porque aqui houve o maior número de imigrantes japoneses. Então, aqui em São Paulo está a sede da maioria das grandes grupos religiosos do Japão. A terra pura, que chama Jōdōshū, a verdadeira terra pura é Jōdōshinshu, que tem Nishi e Higashi Honganji, ou chamado de Honpa Honganji, são 3 escolas que têm alguma coisa muito em comum. É a fé no Buda Amitabha, que é chamado Buda da Luz Infinita. E a maneira de se fazer essa oração não é bem uma oração, chama-se Nenbutsu. Nem quer dizer o pensamento, e Butsu é Buda, que o seu pensamento se torne Buda. E as pessoas falam em japonês assim, Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu,
Namu Amida Butsu. Significa essa integração entre você e o Buda da luz infinita. Se você uma vez só disser com verdadeira fé, Amida Buda leva você à Terra Pura. Essa percepção de que já estamos na Terra Pura, que aqui é o lugar maravilhoso, que aqui é a terra do encanto, que aqui é a terra do bem, que aqui é a terra da harmonia, a terra do respeito, em que as pessoas se apoiam mutuamente, em que as várias espécies diferentes se ajudam no crescimento comum e no bem comum. Isso é a Terra Pura do Buda Amitabha. Temos também as outras tradições, o Zen Budismo, do qual eu faço parte, da escola Sotoshu, que é um nome japonês para uma ordem religiosa. Tem também outras ordens religiosas, tem o Shingon-shu, que é o budismo mais esotérico, é um budismo interessante, que acredita numa coisa chamada Mikyo. São 3 atividades, se você fizer simultaneamente, você consegue transformações nesta realidade aqui, não só em outra realidade, não só na realidade mental, psíquica ou espiritual, mas na material também. Se você tiver a postura de mão correta, o gesto certo, falar o mantra correto, as palavras adequadas e tiver a intenção correta, você transforma coisas. É uma tradição bem interessante, chama Shingon, da palavra verdadeira, da palavra correta, né? Tem a escola Tendai, que chama Plataforma Celestial, né? Essas são as escolas mais tradicionais, mais antigas. E depois o budismo vindo para o Brasil vai tendo outras escolas que foram se formando bem mais tarde, bem mais recentes. A Soka Gakkai é uma escola recente, tem a tradicional, chama Nichiren, a escola Nichiren, que é fundada pelo Nichiren Daishonin, que era um monge também do século XII, muito interessante, que ele dizia que o Sutra da Flor de Lótus era o Supremo Sutra. O fundador da minha ordem, Mestre Dogen, também diz isso, que o Sutra da Flor de Lótus é o Sutra dos Sutras, o Senhor dos Sutras, o Supremo Sutra. E é um ensinamento lindo, lindo, lindo mesmo, que vai dizer que todos os seres, todos, podem alcançar a sabedoria perfeita, o estado Buda. Homens, mulheres, todos os seres. E a compaixão ilimitada tem um capítulo só sobre a compaixão, que ela pode estar em cada um de nós, em formas físicas diferentes, em funções diferentes nas suas atividades do dia a dia, mas cada vez que o seu coração for de pura compaixão, compaixão é compreensão, é querer o bem do outro, nunca querer mal a ninguém, mas querer o bem, nunca insultar a ninguém, mas pelo contrário, você energizar positivamente as coisas boas que os outros fazem. Isso é coração de compaixão. Onde quer que vá, a compaixão absoluta esteja presente na sua vida, na vida dos seus familiares, das pessoas com quem você trabalha, aquelas que você encontra na rua, no trânsito, que todos os seres possam abrir o seu coração para essa compaixão ilimitada. E como eu comentei no primeiro bloco, eu estava em Bogotá, nós tivemos o 3º encontro Zen latino-americano, de professores do Zen budismo, monges e monjas, e alguns leigos também, algumas leigas, de toda a América do Sul. Então, essa vez, o primeiro encontro que nós tivemos foi no Peru, quando nós celebramos 110 anos da imigração japonesa, e foi pelo Peru, São Vicente de Cañete, a primeira cidade onde chegaram os primeiros imigrantes na América do Sul, antes de virem para o Brasil e chegarem em Santos. Então lá é um lugar importante. Então, celebrando esses 110 anos, fizemos o primeiro encontro Zen latino-americano. Depois, o ano passado, nós fizemos no Uruguai, perto de Montevidéu. As pessoas de lá, tem um grupo budista de lá, tem até um monge que é meu discípulo agora, Roxin, que mora em Montevidéu, que tem um grupo que chama Flor Dourada, e eles fizeram esse encontro num templo, numa sede cristã. Irmãs católicas nos emprestaram o seu espaço, que elas sempre emprestam, para fazer um retiro zen budista. E nesse
retiro nós tivemos o segundo encontro latino-americano. E o terceiro foi agora lá em Bogotá. Em Bogotá foi a Universidade São Tomás, que é São Tomás de Aquino. É uma universidade católica em que o reitor da universidade ficou muito contente de poder trazer a filosofia, o pensamento e a espiritualidade zen budista para a reflexão dos alunos e professores da universidade. Então começamos com uma noite muito interessante, onde uma bailarina dançou uma dança típica japonesa, que bem rara, parecia uma borboleta, uma coisa muito forte, muito linda. E depois tinham músicos, um tocou shakuhachi, que é aquela flauta de bambu, e no final músicos que tocavam violino, e um deles tocava o baixo. Foi tão bonito, tocando músicas latino-americanas. Tocaram músicas de filmes, de mangá japonês. Tocaram duas músicas de mangá japonês, e depois tocaram músicas, aquele Por Una Cabeça, que é uma beleza de um tango, né? Que fala Por Una Cabeça, todas as loucuras, né? Quer dizer, porque todo pensamento é o que é a mente humana, o que é a cabeça humana, quantas loucuras passam pela cabeça humana, e como que a gente pode encontrar o equilíbrio, como que a gente pode encontrar o estado desse despertar, como diz a Rádio Mundial nos intervalos dos programas, né? A rádio que se propõe levar a luz, para que você desperte, para que você seja feliz, para que você viva querendo o bem não só pessoal, o bem de todos os seres. Foi muito bonito estar em Bogotá, foi muito bonito estar nesse encontro. No dia seguinte teve várias palestras, eu assisti algumas palestras de um monge que ele é chileno e ao mesmo tempo ele morou nos Estados Unidos, no Havaí, o professor dele era do Havaí. E o avô dele no Dharma, o professor do professor dele, era muito amigo do meu professor de ordenação. Então, enquanto ele falava e a maneira dele falar, eu pude me lembrar com muita facilidade desse amigo do meu professor, que quando eu trabalhei na casa do meu professor, quando nós queríamos ser monges, lá a minha ordem faz mais ou menos isso, você mora na casa do professor, mora como uma serva, para servir, para limpar a casa, fazer faxina, fazer comida, cuidar de criança e atender o professor. E ele recebia convidados, e um dos convidados era esse grande mestre do Havaí, chama Eikan Roshi. Ele era leigo, nunca quis fazer votos monásticos, um grande mestre, e esse moço que estava lá, moço não, senhor, quase da minha idade, ele é neto discípulo dele. E quando ele falava, a maneira de falar e a maneira dele expressar os ensinamentos, como me fez lembrar desse seu avô professor. É tão forte isso, você pertencer a uma tradição, significa que você se compromete a levar adiante esse ensinamento. Muito bonito. Houve um outro monge também, esse veio dos Estados Unidos, um norte-americano, que ele foi soldado na Guerra do Vietnã. Ele nasceu no mesmo ano que eu, 1947. E uma das coisas que me fez me tornar monja foi ver monges vietnamitas se queimando em praça pública. Falei, que controle é este, né? Eles se sentavam em praça pública, chamavam a imprensa, jogavam gasolina no corpo, acendiam um fósforo e ficavam quietinhos, sentados, se queimando. E este moço que estava lá, esse senhor que estava lá, ele conta que ele foi um soldado na guerra, que ele matou muitas pessoas e viu muitos mortos ao seu lado também, que hoje em dia ele tem muita dificuldade, inclusive, para dormir, por causa disso ele até acorda assustado com o cheiro de sangue. Os traumas de guerra são coisas muito sérias, e a gente tem que tomar muito cuidado para não começar a endereçar a nossa vida e o nosso pensamento em direção à violência, porque não leva a nada. Leva só sofrimento e dor. Então este monge, ele era muito divertido, muito engraçado, contava muitas piadas, mas ao mesmo tempo falava de todo o seu sofrimento, e ele dizia assim, eu fui soldado porque meu pai era soldado e meu avô era soldado. É quase como se fosse o meu karma ser soldado também. E falou muito, o pai dele bebia muito, mas era um homem muito querido, era um professor e os alunos gostavam muito dele, mas em casa era um pouco difícil porque bebia muito, às vezes se exaltava. E alguém perguntou, e como era sua mãe?
Você não falou nada de sua mãe. Disse assim, não, minha mãe era uma senhora um pouco difícil, porque por causa dela, 2 vezes eu fui parar no hospital, tanto que ela me bateu. Olha que coisa, não é mesmo? E um ser que passou por tanto sofrimento já desde a infância, com essa dificuldade dos relacionamentos familiares, ele vai para a guerra e quando ele volta da guerra, muito ferido, abatido pelas dores da guerra, ele vai se tornar monge. Ele se torna um monge zen. Primeiro ele vai morar com um monge que hoje fica nos arredores da França, que chama Thich Nhat Hanh ou Thich Nhat Hanh, que ele ensina muito que de tempos, de hora em hora, no mosteiro dele é para 700, 800 pessoas. Lá de hora em hora eles tocam um sino, faz tim, e todos silenciam para lembrar-se de respirar conscientemente. Eu vou fazer isso com você agora. Eu vou fazer o som de um sino e você vai apenas respirar conscientemente. É assim, ó. Tim. Inspira, expira. E aí volta para suas atividades. Eles fazem isso de hora em hora, para você se lembrar de respirar conscientemente. Ele fez uma brincadeira lá, ele disse assim, perguntou para o público, o que é a coisa mais importante na sua vida? E uma senhora respondeu, minha filha. E outro, o que é a coisa mais importante para você? E o outro disse assim, a minha própria vida. Ele disse assim, então espere um pouquinho. Chamou a atendente dele e disse assim, tampa o meu nariz. Aí ela tampou o nariz e a boca dele. Ele ficou segurando, até que não aguentou mais, ele tirou a mão dela. E disse assim, a coisa mais importante para mim é respirar. E se nós tivermos respiração consciente, a gente pode cuidar da filha, pode cuidar da vida. Então vamos chegar no básico. O ser humano basicamente precisa, para a sobrevivência, antes de tudo, respiração. Então respiração consciente é onde o Zen trabalha. A gente começa o processo meditativo com respiração consciente. Você estando consciente de como está respirando, está consciente da sua presença, do seu corpo, da sua mente, para poder fazer escolhas adequadas em como responder às provocações do mundo. Não como reagir apenas, porque é uma reação, me ofende, ofendo de volta, mas como que eu respondo a isto? Me atacou, me ofendeu, foi grosseiro, eu respiro e vou dar uma resposta que possa levar os seres ao nível superior de despertar, de alegria, de bem-estar, de cultivar amor, de cultivar o bem. Então eu fui para Bogotá para o terceiro encontro Zen latino-americano, onde havia monges e monjas, leigos e leigas. Leigos e leigas que são professores do Dharma, dos ensinamentos de Buda. Então você não precisa se tornar um monge para se tornar um mestre, um professor. Você pode, como uma pessoa leiga, praticar com intensidade, se dedicar aos estudos e se tornar um mestre. E é isso que eu encontrei lá, pessoas que não fizeram votos monásticos e que têm discípulos e tem comunidades e lidera grupos e dá aulas e dá práticas meditativas, faz retiros da mesma maneira que os monges fazem. Isso é importante da gente se lembrar. E eu queria comentar também que eu tive uns momentinhos que eu fugi do nosso encontro, porque de manhã tinha algumas horas livres, e eu fui visitar a Catedral do Sal, que fica numa mina, pertinho de Bogotá, 1 hora e pouco de Bogotá. É extraordinário, é lindo. Para você entra, são cavernas escuras como os mineiros, porque foi mar lá muitos e muitos, muitos anos atrás. E hoje tudo são pedras, e elas não são brancas, não. Elas são escuras. Onde está branco é porque houve infiltração de água potável, né? O resto tudo são pedras escuras. E entalharam na rocha a Via Crucis, de uma beleza incomensurável, um lugar de prece, de oração, um lugar de peregrinação belíssimo. E lá no meio tinha São Miguel Arcanjo. E em São Miguel Arcanjo tinha uma faixa escrito: somos o sal da terra. Olha que bonito. Sal, de onde vem aquilo que preserva os alimentos, que permitiu a nossa vida ter continuidade, e de onde vem a palavra salário. Eram pagos com sal, porque o sal é precioso, né? E quando cheguei hoje aqui na Rádio Mundial, quem me recebeu na porta foi São Miguel Arcanjo.
colocaram na entrada, na recepção, um São Miguel Arcanjo. Então eu acho que 2 vezes, assim, em pouco tempo, tem algum significado importante esse São Miguel Arcanjo que está chegando perto de mim, o que eu estou me aproximando dele. Tem uma espada numa mão, tem a bandeja, né, da justiça na outra, né? Mas uma justiça amorosa, uma justiça que é feita com ternura, com as asas de anjos, né? Arcanjo tem as asas dos anjos, né? Pessoas que fazem o bem, que não querem o mal para ninguém. Eu espero que assim possa ser a nossa vida. Visitei também lá um museu importante, chama Museu do Ouro, onde tem todas as peças xamânicas. E tinham lugares onde eram os túmulos, as tumbas, o que era colocado junto, os enfeites de ouro que eram colocados nos pajés, e lugares onde eles levavam no meio do rio, por isso que chama Eldorado. Era um rio onde os pajés se banhavam de ouro e entravam no rio e jogavam peças de ouro e de esmeraldas, que são as joias preciosas da Colômbia, em oferta às divindades. E depois, quando os espanhóis chegaram, se maravilharam, eles queriam ver onde é que está Eldorado, 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 porque era rios repletos de joias, que eram as ofertas que fizeram. Então, eu estou compartilhando com você que está me ouvindo hoje um pouco dessa minha visita à Colômbia, um pouco dessa cultura muito antiga também, dessa beleza que é a nossa América Latina, e saber que em vários países da América Latina existe o Zen, e que em vários países da América Latina há pessoas que ouvem a Rádio Mundial, que principalmente através do YouTube, principalmente através do computador, www.radiomundial.com.br. Então, saber que você que está me ouvindo, não é só você, que há pessoas, e hoje do mundo todo, que nos acompanham e que vêm muito comovidas dizer para mim como me faz bem ouvir a Rádio Mundial e ouvir pessoas que estão querendo o bem do mundo, que se compromete não a falar mal, a criticar, a querer destruir, mas a construir. Como é que podemos juntos construir uma cultura de paz, de justiça, como são Arcanjo Gabriel, como o arcanjo que está aqui na porta, né? Como é que nós podemos construir uma cultura de paz, justiça e cura? Cura da Mãe Terra, Pachamama, a nossa querida Mãe Terra, da qual somos todos filhos e filhas, portanto irmanados na mesma natureza iluminada. E os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.